Bom dia, pessoal. Paulo da My Bonsai, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui a diferença gritante que tem entre as plantas que são cultivadas dentro dos padrões da escola japonesa e as plantas tropicais. Eu não vou usar o termo nativas porque eu acho que não convém. Então eu vou usar tropicais. E estou mostrando para vocês aqui um moyogi, um shimpaku feito no estilo moyogi. O que consiste o estilo do moyogi? A inclinação sai a mais ou menos em relação ao solo, a 30, 45 graus do solo, primeira curva, segunda curva, terceira curva e assim sucessivamente. À medida que as curvas vão chegando ao ápice, elas vão ficando menores e mais suaves. Os galhos não saem dentro das curvas, elas saem no lado externo das curvas. E ele é composto, nesse caso aqui, por um primeiro galho, um segundo galho, um galho de fundo, um terceiro galho, quarto e ápice. Notamos também no estilo que a ramificação começa logo a seguir da saída do tronco e que a parte verde está bem próximo do tronco, certo? Fazendo a triangulação da planta. Então essa é uma planta que ela é feita na escola, dos preceitos da escola japonesa. E os patamares são bem evidentes, correto? Vamos para a nativa então. Pois bem, essa é a nativa. A primeira diferença que nós vemos é que o tronco sai a 30 ou 45 graus em relação ao solo. Essa é a primeira diferença que nós notamos numa nativa. A segunda diferença é que ela é composta por umas curvas que, à medida que vão subindo e chegando ao ápice, elas vão ficando menores e menos sinuosas. A terceira diferença que nós notamos é que ela não é formada por patamares, embora a gente tenha um patamar aqui, um patamar ali, um patamar aqui, outro patamar aqui, mais um patamar aqui, outro patamar aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outra aqui, outra aqui, quer dizer, ela não tem patamares. Uma outra diferença que nós notamos é que a ramificação inicia logo após a saída do tronco, certo? Então essa é uma outra diferença que nós temos entre o estilo moyogi e o estilo das nativas. Então não dá para chamar essa planta de moyogi. Talvez a gente tenha que chamar ela de estilo sinuoso, zigue-zague, vai para lá e vem para cá. Olhando aqui também, eu noto que uma outra diferença é que essa aqui também sai os galhos na parte externa do tronco, o que é interessante, uma coisa bem diferente do estilo moyogi, certo? Então, vocês vejam, a nativa ela não pode seguir os mesmos padrões da escola japonesa porque ela não fica bonita. Não dá certo, não funciona, porque as nativas não se comportam assim. Então existe uma diferença muito grande entre um estilo e outro. Da escola japonesa com a planta sendo feita naquele estilo e uma nativa sendo feita nesse novo estilo que não é o moyogi, embora o ângulo de saída seja o mesmo, as curvas sejam as mesmas, a saída dos galhos seja o mesmo,
e os patamares sejam os mesmos, né? Então não dá para a gente fazer uma comparação uma com a outra. Agora, botando as duas uma lado a lado, a gente vai ver realmente a diferença como é gritante. Vocês vejam, essa daqui, que é o Moyogi, ela sai com a inclinação para a esquerda, num ângulo de mais ou menos 30 a 45 graus. Essa aqui, que não é Moyogi, por ser uma nativa, ela sai com uma inclinação de mais ou menos 30 a 45 graus também para a direita. Essa aqui tem um primeiro galho no lado externo da curva. E essa aqui também tem um primeiro galho no lado externo da curva. Igual a... Pois é, fiquei até meio sem palavras agora. Mas vamos lá. E ela tem um primeiro galho. Ela tem um segundo galho também no lado externo da curva. Mas ela não é um Moyogi. Essa aqui é um Moyogi que tem um galho no lado externo da curva. Tem o terceiro galho no outro lado externo da outra curva. Essa aqui também tem, mas essa aqui não é um Moyogi. Certo? O ápice está aqui, está aqui. As curvas vão diminuindo à medida que vai chegando ao ápice, igual essa daqui. Mas essa não é um Moyogi, porque é uma nativa. E ela não pode ser feita dentro dos padrões da escola japonesa. E um detalhe, a ramificação que sai próximo aqui, ó, nesse caso aqui também sai próximo. Mas essa daqui tem patamares. E essa daqui também tem patamares. Nós temos um patamar aqui, como eu falei. Temos um outro patamar aqui. Temos um outro patamar aqui. Temos um outro patamar aqui. Essa aqui deve ter uns 10 patamares. Deve ser isso que difere essa dessa. É a quantidade de patamares. Na verdade, gente, é o seguinte. O que acontece? As duas plantas estão sendo conduzidas dentro do mesmo critério, do mesmo padrão. Porque eu só sigo um padrão. Essa aqui é uma planta que ela está seguindo a escola japonesa porque ela não é uma planta nativa, ela não é uma planta tropical nossa aqui. E essa aqui também segue os preceitos da escola, só que pelo fato de ela ser nativa, pelo fato de ela ser tropical, a copa, embora seja formada por vários patamares, a copa é única, é uma copa só. Esses pinheiros e juníperos, eles têm a característica de terem copas separadas. Então, só o que difere a nativa ou a tropical das outras plantas é a formação externa da copa, que é uma formação só. Só que internamente são iguais, elas seguiram os mesmos critérios, elas têm o mesmo padrão. Ok? Então, isso aqui não difere disso aqui. A única coisa que difere uma da outra é a copa que é unida. Então, nós vamos fazer patamares, eles vão acabar ficando um pouquinho mais cheios, unindo um ao outro. Se nós observarmos ela aqui, ó, a gente nota os patamares. Aqui, 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 ali. Só que eles são unidos. A parte foliar da planta une eles, deixando eles próximos, dando a impressão de ser uma coisa só. Isso é o que difere da nativa para uma outra planta qualquer, tá ok? Então nada muda dentro da formação. A mesma regra que foi usada nessa, foi usada nessa. O resultado é diferente porque a copa é unida, tá ok? Eu vou filmar com a mão aqui para vocês verem os detalhes. Olhem como é que é a separação interna da planta. É idêntico, é a mesma coisa. Curva, saída, ramificação.
é tudo igual. Foi usado o mesmo padrão. Se vocês notarem, como eu falei, ó, patamarzinho, patamarzinho, outro patamar, só que lá dentro ela vai abrindo e isso aqui é muito próximo, certo? Que é o que difere dessa outra daqui, que o patamar é evidente. Então a nativa ela vai acabar ficando com o mesmo padrão das outras, diferenciando apenas o patamar que é mais unido. E o resultado de uma planta bem trabalhada dentro da técnica, eu acho que é indiscutível, certo? Sendo que, além dessa beleza externa, nós vamos observar o seguinte: a beleza interna dela, certo? Porque ela fica toda dividida. Quem é que já não parou embaixo de uma árvore e viu isso? Todos já fizeram isso. A divisão dos galhos, um saindo para cada lado, ninguém se misturando, tudo se espalhando. Isso sim é fazer bonsai, isso é trabalho. E se você se dedicar, usar as regras, você vai chegar a um resultado desse. Galera, eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha dado uma luz para vocês sobre o que é bonsai e sobre a dedicação que nós precisamos ter. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus.